Capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Instruções dos Espíritos. A ingratidão dos filhos e dos laços de família. Bem sabemos que a ingratidão é algo que mexe demais com os nossos sentimentos, nossos ânimos. Afinal de contas, por que uma pessoa não reconhece ou faz algo em troca daquele benefício, ou daquele amor, ou daquele carinho que nós despendemos com ela? E de repente, muitos de nós nos deparamos com a ingratidão dos filhos, que é algo ainda pior de se sentir, algo incompreensível. E talvez por isso, no Evangelho, neste trecho, Santo Agostinho nos traz alguns esclarecimentos a respeito. E nos mostra que essa ingratidão pode ser também parte da nossa responsabilidade, seja nessa vida, seja na vida passada. Então aqui, Santo Agostinho trata da ingratidão dos filhos e o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. É importante se abordar esse tema para tentarmos entender sobre as possíveis causas da ingratidão dos filhos, como resultados das nossas próprias faltas, atuais ou de vida passadas. Além de, é claro, deixar mais evidente a evolução espiritual através dos laços de família. E aqui vai um trechinho. A ingratidão, segundo o Evangelho, é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É em particular desse ponto de vista que a vamos considerar, para lhe analisar as causas e os efeitos. Também nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Então, no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na pergunta 937, temos que a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Bom, na visão espírita, a ingratidão é uma prova para a nossa perseverança na prática do bem. Não nos cabe julgar os ingratos, porque eles serão submetidos à justiça divina. Então temos que perseverar, rezar e sempre agir com amor. Não nos revoltarmos, porque isso faz parte do desenvolvimento, faz parte de toda uma lição que temos a cumprir. Kardec, ainda em que o Espírito menciona aqui, se admitirmos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que este efeito tem uma causa, e se essa causa não se encontra na vida presente, deve achar-se antes dessa, porque em todas as coisas as causas devem preceder ao efeito. É, pois, necessário que a alma já tenha vivido para que possa merecer uma expiação. Então, se não encontrarmos a causa nessa vida, de fato estará em alguma parte da vida anterior à nossa. Então, muitas vezes, no nosso consciente, não temos a certeza e nem ideia do que possa estar acontecendo. Mas se cremos que existe algo, uma história, ou um dever a ser cumprido, uma lição a ser aprendida, devemos sim, mais uma vez, perseverar e jogar amor na situação, respirar e manter-se firme no caminho. Pelos ensinos dos espíritos superiores, sabemos que as vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado, mais uma vez, e provas para o futuro, embora o ser não conheça os atos praticados em existências anteriores. A natureza das vicissitudes das provas pode indicar, de certa maneira, o que fomos e o que fizemos. E se suportarmos com resignação as expiações e provações, depuramo-nos e elevamo-nos no caminho da evolução. Baseado neste princípio, o Espiritismo esclarece uma das possíveis causas da ingratidão dos filhos. Depois de uma existência, o espírito pode levar consigo as paixões e virtudes inerentes à sua natureza e aperfeiçoar-se no espaço, ou permanecer estacionado até que deseje receber a luz. Então, muitas vezes, as paixões e
os sentimentos explosivos, ódios e enfim, acabam que passando inconscientemente para essa pessoa. Então, na vida que vem subsequente, e sem querer ou sem uma consciência, não se sabe por quê, mas existe uma causa. Às vezes uma aversão, às vezes uma raiva mesmo, sem explicação, né? O espírito cheio de ódio, desejoso de vingança, revolta-se com a ideia do perdão. Contudo, esse ser infeliz, após anos de meditação e preces, aproveita a oportunidade de um novo corpo em preparo na família daquele que detestou e pede aos espíritos incumbidos pelo seu planejamento reencarnatório permissão para lá viver uma nova chance de progresso. Ou seja, ele acaba voltando por merecimento e por estudos e por pedido mesmo, estar presente novamente na vida do seu algoz, para assim resgatar algo que não tenha sido bem resolvido. Mas nem sempre isso, quando reencarnamos, é possível. Mergulhados na vida corpórea, os espíritos perdem as lembranças do passado, das faltas e dos erros, trazendo consigo os traços dos sentimentos inferiores de forma instintiva. Os ressentimentos de existências anteriores provocam ódios, repulsas instintivas de filhos dos pais aparentemente injustificáveis. Como pais, desempenhamos as missões de cuidar e educar os filhos. Indicamos e orientamos quanto aos possíveis desvios ou às más tendências, e com isso nos atentamos muito à nossa própria evolução também, quando nos corrigimos e nos percebemos responsáveis e seres suscetíveis a erros e acertos. Portanto, pais, mães, ninguém é perfeito. Por mais que façamos, sempre vai haver alguma cobrança de nós mesmos, pelo que fazemos, pelo que dizemos, enfim. Se não cumprir a sua responsabilidade de pai ou mãe, conduzindo seu filho para o caminho do bem, por sua culpa, o terá entre os espíritos sofredores. No entanto, cuidado, não nos esqueçamos que o livre-arbítrio do outro também faz parte das escolhas a serem feitas. Portanto, por maior que seja o amor incondicional, poderemos beirar a culpa por ter fracassado. Cuidem para fazer o melhor, mas nem tudo dependerá de você. Lembremos, não condene o filho ingrato, nem atribua seu fracasso os caminhos tortos. Um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido. Um ou outro veio para perdoar ou espiar. E mais uma vez cabe aqui que tudo tem uma razão de ser, por mais que não o compreendamos. A ingratidão do filho será para os pais nessa vida o começo de uma prova. Se não tiver sucesso, Deus dará o consolo, pois um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. A bondade de Deus nunca fecha a porta. Agradeça a Deus sem queixas, com paciência, a oportunidade dada para vencer a prova, suportando a ingratidão do filho. Pelos laços de família que constituem uma lei da natureza, tem-se a oportunidade de aprendizado e evolução, tendo por fundamento o amor e a união, sempre juntando as ideias de sonhos, árduos, tarefas, sofrimentos e valores. Isso tudo em vidas passadas. A família é formada por agentes diversos que se reencontram afetos e desafetos, amigos e inimigos, para os ajustes e reajustes, os resgates indispensáveis. A família, pelos laços espirituais, fortalece-se pela purificação e se perpetua no mundo espiritual através das várias migrações da alma, porquanto na reencarnação o espírito vem do espaço para progredir, e as associações familiares na Terra têm as suas funções educadora e regenerativa. A proposta da educação não é gerar o apego, mas promover e se ampliar a família no sentido do amor fraterno universal. A semente a ser plantada
é a do amor incondicional, sem nada esperar em troca. A recompensa será a satisfação de ver os filhos trilhando o caminho do bem. Quem ama de verdade já está recompensado. Por tudo isso, acolha, ajude seu filho, não o julgue como ingrato. E não se julgue sempre, faça o seu melhor como responsável direto do seu lar. Depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que poderão salvar outros.